Dificilmente. A África e a América do Norte estão ausentes. Também porque a América Latina votou por si e contra os gringos. A Estátua da Liberdade não teve chance, criticou o Diário. O fato interessante dessa leitura que acabamos de ouvir é que ela vem ao encontro de dificuldades, ou seja, daquela promoção de se discutir o que é monumental no mundo, o que é maravilhoso no mundo, as maravilhas aqui e acolá, e isso foi uma peça de marketing, um merchan interessantíssimo. Então a proposta, que é dissertativa, pede exatamente para que nós entendamos assim: a comunicação se deu, dois pontos, foi uma mídia criativa ou não? Ou foi uma mídia indutiva? Então é claro que você, estudante que se prepara para essa proposta da Universidade Federal do Tocantins, deve ter diante de si o senso crítico. Não só o senso crítico para pensar como brasileiro, mas para olhar também que o que é maravilhoso para um povo ou não. Nós sabemos, por exemplo, através da leitura, ouvimos que a Torre Eiffel, ou mesmo o monumento na Andaluzia, um castelo aqui, ou mesmo a Acrópole, são situações lindíssimas. A Estátua da Liberdade, ela é notoriamente reconhecida. Até aí não há discussão. Agora, o que é mais maravilhoso do que a outra coisa? Isso também é muito questionável. Claro que se eu escrevesse acerca desse texto, o meu viés seria extremamente crítico em relação ao excesso de tempo e de empreendimentos financeiros gastos para a consecução de uma eleição que é, no mínimo, questionável. Então é curioso, sim, observarmos a repercussão e entendermos por que a universidade pede que escrevamos sobre isso. Vamos a outro texto. Rio celebra com missa a eleição do Cristo. Arcebispo emérito do Rio abençoou a estátua em cerimônia no Corcovado. Para o governador Sérgio Cabral, empresas não só de turismo devem trabalhar essa vitória do ponto de vista do marketing. Da sucursal do Rio. A vitória do Cristo Redentor na eleição das 7 novas maravilhas do mundo foi comemorada ontem com uma missa aos pés da estátua, no Corcovado. O arcebispo emérito do Rio de Janeiro, Dom Eugênio Salles, abençoou o monumento numa cerimônia que contou com a presença do governador do estado, Sérgio Cabral Filho. Para o governador, a eleição irá ajudar a atrair mais turistas à cidade. Elencar o Cristo agrega um valor fantástico ao destino turístico, afirmou Cabral. É importante trabalhar essa vitória do ponto de vista do marketing. Não tenho dúvidas de que a partir de hoje, empresas ligadas ao Rio de Janeiro, não só ao turismo, vão agregar a figura do Cristo Redentor, vendendo o destino Rio de Janeiro. Com essa vitória e, em seguida, um pan-americano de sucesso, ninguém segura o Rio. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, divulgou nota parabenizando a cidade e o país pela eleição. O Cristo Redentor sempre foi uma maravilha do Rio de Janeiro e do Brasil. A partir de agora, ele é também uma das 7 maravilhas do mundo. Parabéns, Rio. Parabéns, Brasil. Bem, é óbvio que o ciúme todo, seja dos espanhóis, dos gregos, dos franceses ou mesmo dos norte-americanos, se deve à clara eleição do Cristo Redentor como uma das novas, não é bom colocarmos novas, o adjetivo, maravilhas do mundo. Então, publiciza-se isso de maneira interessante, é uma peça de marketing mesmo, para a cidade é curiosa. Agora, cá para nós, ninguém deixará de entender que as outras obras monumentais em determinados países são belíssimas. E esse rótulo de ser uma das maravilhas do mundo ou não, e de conhecermos as 7 maravilhas, as 9 maravilhas, enfim, as N maravilhas, isso é apenas questionável, é fruto de uma mídia que mexe com o imaginário das pessoas e mexe com realidades tangíveis e intangíveis muitas vezes. Então a proposta é boa na medida em que ela permite que nós questionemos. Insisto, o meu viés seria crítico, o seu não precisa ser. Você tem liberdade para dissertar a favor, por exemplo, e enaltecer a estátua, o Cristo Redentor, enaltecer aquela bênção que paira sobre
sobre o Rio de Janeiro, diante daquele mar lindíssimo, daquela topografia, daquele desenho maravilhoso que a cidade do Rio de Janeiro tem, você pode elencar isso como uma homenagem à cidade maravilhosa, sem dúvida nenhuma. A minha observação seria crítica, porque eu vejo tudo isso como um grande engodo. Mas a comissão organizadora do vestibular não quer que você fique nem a favor nem contra. Na verdade, ela não te obriga a isso. Ela deixará que você tenha liberdade para dissertar. Dissertar é isso. Você escolhe o caminho. Então não há uma imposição. Ah, mas se eu escrever só a favor do Cristo Redentor, as pessoas olharão com mais carinho para a minha proposta. Não, não é o caso. Você pode escrever a favor, mas o seu texto ficar tão raso, tão equivocado, que simplesmente ele entra no lugar comum. Todo mundo disse a mesma coisa. Isso é ruim, a sua nota será adequada ao lugar comum, ou seja, mal chega a 5. Do outro lado, você pode questionar bastante, entre aspas, bater literalmente nesse tipo de publicidade enganosa, e se sair muito bem. Ou você também exagerar nessa criticidade e acabar se equivocando, fazendo um papel antinacionalista. Aí é perigoso, você corre o risco também de desviar o rumo do texto propriamente dito. Mas a proposta é interessante? Claro que é. E a função das universidades, muitas vezes, é proporcionar ao indivíduo um texto redacional que o desafie a escrever sobre ele da melhor maneira possível. Continuemos a nossa leitura. Unesco critica eleição das 7 Novas Maravilhas. Segunda, 9 de julho de 2007, 7 horas e 59 minutos. A Unesco declarou neste domingo que tem uma visão da restauração e da proteção do patrimônio mundial diferente da dos organizadores do concurso que elegeu no sábado as 7 Novas Maravilhas do mundo, por meio de uma votação popular na internet. O Cristo Redentor foi um dos escolhidos. Esta campanha respondia a critérios e objetivos diferentes dos da Unesco na área do patrimônio, declarou a agência France Presse, a porta-voz da organização da ONU com sede em Paris, Sabida Williams. Temos uma visão muito mais abrangente sobre o patrimônio. A lista do Patrimônio Mundial da Humanidade da Unesco conta com 851 locais e não se limita unicamente a monumentos, incluindo também os conjuntos arquitetônicos mais vastos, como centros de cidades, paisagens criadas pelo homem ou ainda meios naturais. As 7 Novas Maravilhas do Mundo, anunciadas sábado à noite em Lisboa, foram uma iniciativa do cineasta suíço Bernhard Weber, responsável pelo concurso internacional. Além da estátua do Cristo Redentor, no Brasil, integram a relação dos eleitos: a Grande Muralha da China, a cidade de Petra, na Jordânia, o Coliseu de Roma, as ruínas incas do Machu Picchu, no Peru, a antiga cidade maia de Chichén Itzá, no México, e o Taj Mahal, na Índia. O objetivo desta iniciativa era, segundo os promotores, atualizar a lista das 7 maravilhas do mundo, que correspondem a um período até 200 a.C., quase todas já desaparecidas. Certamente, todas as maravilhas merecem estar na lista, mas o que nos entristece um pouco é que esta lista seja limitada a 7, declarou o chefe do Gabinete de Comunicação, Parcerias e Projetos Educativos do Centro do Patrimônio Mundial da Unesco, Christian Manhart, destacando o lado muito midiático da operação de Weber. O número 7 era adequado para a antiguidade, porque o mundo antigo era muito menor do que o de hoje, compreendendo então apenas a bacia mediterrânea e o Oriente, afirmou Manhart. Pensamos que é uma mensagem negativa para os países cujos monumentos não foram incluídos, disse o chefe de comunicação, ressaltando que a Unesco já tinha declarado, em 20 de junho, não ter nenhuma relação com a iniciativa de Weber. Esse texto, texto 3, sobre o mesmo assunto, serve sim para ser o parâmetro. E a essa altura o estudante pensa assim: puxa, mas eu já li 3 textos longos, já sublinhei bastante esses textos. Qual é o sentido do meu trabalho propriamente dito? Ganhar bagagem, que você colocará no seu texto. Agora deixa eu te fazer a seguinte pergunta: com todos esses textos, e nós temos mais um aí na sequência, você acredita que a comissão organizadora, ao corrigir seu texto, aceitará algo superficial?
sem chance, não aceitará mesmo. Por isso é necessário que você ganhe embasamento, ganhe estofo e escreva da melhor maneira possível. Ora, o que a Unesco colocou é uma obviedade. E falávamos sobre isso, daí o nosso viés crítico, meu em especial, quanto a esse tipo de eleição e a produção da mídia. Inteligente como produção